Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema que, nossa, mexe com a gente há séculos: a alma. Um tema fascinante, sem dúvida. O que será que ela é? Será que existe mesmo? E como é que diferentes culturas e pensadores enxergam essa ideia toda? É uma pergunta que atravessa a história, né? Para guiar a gente nessa exploração, a gente está usando como base um artigo bem completo do Diego Pereira do Nascimento, lá do site teológico Clube. Um material bem rico. O nome já diz tudo: Alma, compreensões cristã de mais religiões e filosofia. Então, assim, o nosso objetivo aqui é dar uma olhada nessa variedade toda. Exato. A gente vai começar vendo como a noção de alma mudou na tradição judaico-cristã, sabe? Desde as raízes lá no hebraico até chegar na influência grega. Uma evolução interessante. Depois, vamos comparar isso com as visões, assim, bem diferentes de outras religiões e também da filosofia. Vai ser uma viagem e tanto. Desde o Antigo e Novo Testamento, passando pelo budismo, hinduísmo, islamismo, Uau! judaísmo, jainismo, xamanismo, sikhismo, taoísmo e, claro, os filósofos. Platão, Aristóteles, Kant. Muita coisa. É uma tentativa de entender as muitas caras daquilo que a gente chama de essência do ser, né? Beleza, então vamos começar a desembrulhar isso, começando pela tradição judaico-cristã, que é a base do artigo. Pelo que eu entendi, o conceito não nasceu pronto, né? Teve uma evolução aí. Correto. Uma evolução importante, especialmente da língua hebraica para a grega. No Antigo Testamento, a palavra central é nefesh. Nefesh. E aqui tem um ponto crucial. Lá em Gênesis 2.7, o texto diz que o homem tornou-se alma vivente. Nefesh chayá. Tornou-se, não que recebeu uma alma. Exatamente. A ideia original não era de uma entidade separada que entrou no corpo. Nefesh, originalmente, descrevia a pessoa inteira, o ser unificado, vivo pelo fôlego de Deus. Não uma entidade espiritual assim flutuando por aí, sabe? Entendi. E o artigo menciona que essa mesma palavra, nefesh, era usada para animais também, né? Como seres que respiram. Isso mesmo. Gênesis 1:24. Mostra que a ideia era mais abrangente. O ser vivo como um todo. Então não era uma partezinha da gente, mas o ser vivo completo. A vida em si. Exato. Era a vida em ação. Com o tempo, Nefesh também passou a significar a vida mesmo. Lembra quando o profeta Elias, lá em 1 Reis 19, pede a Deus para tirar sua Nefesh? Ah, sim. Ele estava pedindo para morrer, né? Exato. Para tirar sua vida. E também começou a se associar com o nosso interior, nossos desejos, emoções. Como naquele Salmo 42. A minha alma, Nefesh, tem sede de Deus. Onde a gente sente as coisas. Tristeza, amor. Perfeito. É a sede das emoções, do ser interior. Certo. E aí vem o Novo Testamento, já escrito em grego. A palavra muda para psique. Como fica essa transição? Bom, psique é a palavra grega correspondente. Os autores do Novo Testamento, claro, ainda tinham a mentalidade hebraica, né? Sim, a base era essa. Então, muitas vezes eles usam psique de forma parecida com o nefesh. Pode significar vida mesmo, como em Mateus 6.25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, psique, a vida física, biológica. Mas é aí que a coisa parece ganhar outra dimensão, né? Pelo menos é o que o artigo sugere. A psique começa a soar mais como o nosso eu interior. Sim, sim. Algo que vai além do corpo físico. Fica mais evidente em passagens como a de Mateus 16:26. Aquela famosa: que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, psique? Essa mesma. Aqui, a psique é apresentada como, tipo, o nosso bem mais valioso. Algo com valor eterno que pode ser perdido ou, como o Tiago fala, salvo. Então passa a ser vista como a identidade pessoal, aquilo que continua depois da morte. Exatamente. A identidade que persiste e encara o juízo. Ganha essa conotação mais espiritual, digamos. E ainda tem a diferença entre alma, psique, e espírito, pneuma. Como eles se relacionam nessa visão do Novo Testamento? Essa é uma distinção interessante que o Novo Testamento introduz. Às vezes é sutil, né?
parece confusa às vezes. O pneuma, o espírito, parece mais ligado à nossa capacidade de conexão com Deus, adorar em espírito e em verdade, como diz João 4:24. Uhum. E tem aquela passagem em Hebreus 4:12 que fala da palavra de Deus penetrando a ponto de dividir alma e espírito. Isso sugere que são coisas distintas, embora conectadas. Como a gente poderia diferenciar, então, de um jeito simples? Olha, uma forma de pensar, talvez simplificando um pouco, é a psique como centro da nossa personalidade, intelecto, vontade e emoções. E o pneuma como a nossa faculdade de consciência de Deus, a nossa antena espiritual, digamos assim. Entendi. E qual o destino dessa alma, segundo essa visão? E essa questão de como somos feitos? Dicotomia, tricotomia? Bom, o valor da alma é imenso, como a gente viu. E a crença predominante é que ela seja imortal. Não por natureza própria, mas como um dom de Deus. O presente divino. Isso. Após a morte, a ideia é que o espírito do crente iria para junto do Senhor. E na ressurreição final, corpo e alma se uniriam novamente, mas glorificados. Certo. E as visões sobre a composição? Ah, sim, os debates. Basicamente, duas visões principais: dicotomia e tricotomia. A dicotomia vê o ser humano em duas partes: material, corpo, e imaterial, alma, espírito, usados meio que como sinônimos. Baseado em que textos? Em passagens como Mateus 10:28, que opõem corpo e alma e espírito, ou Eclesiastes 12:7, corpo volta ao pó, espírito a Deus. É a visão mais comum na teologia reformada, por exemplo. E a tricotomia? A tricotomia argumenta por três partes distintas: corpo, alma e espírito. Se baseia muito em 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa visão, a alma seria o centro psicológico e o espírito a faculdade de comunhão com Deus. Uma distinção mais fina, né? Entendi essa base judaico-cristã. Mas o artigo mostra que o mundo é muito maior e tem visões, assim, bem diferentes. O budismo, por exemplo, parece ir numa direção totalmente oposta. Completamente oposta. O budismo ensina o Anatman. Anatman, o que significa? Significa não eu ou não alma. A ideia central do budismo é que a noção de uma alma permanente, fixa, independente é uma ilusão. Uma ilusão. Peraí, mas se não tem alma, não tem um eu fixo? Exatamente. Essa ilusão de um eu permanente é vista como a própria raiz do nosso sofrimento, do nosso apego. Mas então, o que somos nós? E o que reencarna se não tem alma? Essa era uma dúvida minha lendo o artigo. Ótima pergunta. O que chamamos de eu para o budismo seria uma combinação temporária de 5 fatores, os skandhas. Skandhas. Isso. Nossa forma física, nossas sensações, percepções, formações mentais e a consciência. Tudo isso está em fluxo constante, mudando o tempo todo. Nenhum desses elementos, nem a combinação deles, é uma essência fixa e permanente. Tá, mas e a reencarnação? O ciclo de renascimentos, o samsara? O que conecta uma vida a outra não é uma alma imutável, mas sim o fluxo contínuo da consciência e as marcas deixadas pelas nossas ações, o karma. Pensa na chama de uma vela acendendo outra. A chama não é a mesma, mas há uma continuidade. Exato. É a continuidade desse impulso, desse desejo por um eu que alimenta o ciclo. A ideia budista aqui é quase um choque para o pensamento ocidental, né? Não há um eu fixo para ser salvo. A salvação, o nirvana, é justamente perceber essa ausência de um eu permanente. Uau! Essa ideia de não ter um eu fixo é meio chocante mesmo. Dá o que pensar. E o hinduísmo, que o artigo também explora, parece que vai para o outro extremo, certo? Exatamente o outro extremo. No hinduísmo, a ideia de uma alma eterna, o Atman, é absolutamente central. Atman? Sim, o Atman é o nosso verdadeiro eu, uma essência que não muda, uma faísca divina dentro de cada ser vivo. Uma centelha divina. Isso. E o grande objetivo espiritual é a moksha. Libertação, né? Libertação do ciclo de nascimentos e mortes. E como se chega lá? Pelo autoconhecimento, pelo Atmajnana, que é a realização de que esse Atman individual, essa nossa essência,
não está separada da realidade última, do todo cósmico, chamado Brahman. Ah, aquela famosa frase Tat Tvam Asi. Exatamente, tu és aquilo. Resume essa ideia de unidade fundamental entre o nosso eu mais profundo e o universo. Então, no hinduísmo, a busca é justamente encontrar essa essência divina dentro da gente, e o termo diva que aparece no artigo, o que seria? Isso, a busca é essa realização. Diva é frequentemente usado para se referir à alma individual, enquanto ela está nessa jornada de reencarnação, sabe? Carregando a personalidade, o karma, de vida em vida. Entendi. Em algumas escolas hindus, Jiva e Atman são a mesma coisa. Em outras, Jiva é mais o eu que a gente experimenta no dia a dia, com suas limitações, enquanto Atman é essa essência divina imutável dentro da Jiva. Fascinante ver esses contrastes tão grandes. Budismo negando um eu fixo, hinduísmo afirmando uma essência eterna. E o islamismo? O artigo fala de Ruh e Nefs. São a mesma coisa que alma? São conceitos relacionados, mas com nuances importantes. Ruh é geralmente traduzido como espírito. É entendido como o sopro de vida divino, sabe? A nossa conexão mais direta com Deus. Algo imaterial, a consciência que vem de Deus. E Nefs? Nefs é mais próximo do que a gente chamaria de eu, psique. Abrange a nossa personalidade, o ego, os desejos, os pensamentos. É o nosso ser psicológico, digamos. E o artigo menciona que esse Nefs tem diferentes estados. Como assim? O Alcorão descreve uma espécie de jornada de purificação do Nafs. Começa com o Nafs Amara, Que seria? a alma inclinada ao mal, aos desejos mais básicos, instintivos. Depois vem o Nafs Lawama. Ah, que se culpa. Isso, a consciência que luta entre o certo e o errado, que se recrimina. E o objetivo é chegar ao Nafs Mutmaina, A alma tranquila. a alma tranquila, em paz, serena, submissa a Deus. Filósofos como Al-Ghazali, por exemplo, viam o Ruh, o espírito, como a essência espiritual que usa o Nafs, a psique, como seu veículo nessa jornada de purificação. O coração, Qalb, seria o centro dessa batalha interior. É uma visão bem dinâmica da vida interior, né? Não é algo estático. Nada estático, é um processo. E ainda tem o ismailismo mencionado no artigo. Um ramo xiita, né? Sim, como a indiferença neoplatônica forte. Vem a alma como pura, mas presa no corpo e no mundo material. A salvação vem pela busca do conhecimento, rejeitando o apego material. E o jainismo? Também dá um lugar central para a alma. Fundamental. Para o jainismo, Jiva é a essência vital, eterna e individual, presente em todos os seres vivos, Todos. incluindo Humanos, animais, plantas, até micro-organismos. Tudo que vive tem uma jiva. Isso contrasta com a jiva, que é a não-alma. Matéria, tempo, espaço. E qual o objetivo? No estado mundano, a jiva está presa ao ciclo de renascimentos, o samsara, por causa do karma. O objetivo é a moksha, a libertação. Purificar a jiva de todo o karma para que ela possa manifestar suas qualidades puras, conhecimento infinito, percepção infinita, bem-aventurança infinita. Aí ela se torna um siddha, uma alma libertada. Interessante essa ideia da alma em tudo que é vivo. Voltando um pouco às raízes abraâmicas, como o judaísmo, depois do período bíblico inicial, desenvolveu sua visão. Olha, é complexo. O judaísmo usa termos como nefesh, força vital e instintos, ruach, espírito, emoções, intelecto moral, e neshama, intelecto superior, consciência espiritual. Mais divisões ainda. Sim, níveis de alma, pode-se dizer. O pensamento inicial focava mais na unidade corpo-alma. A crença numa ruach, que sobrevive à morte, desenvolveu-se mais tarde. E aí vem a Cabala, o misticismo judaico. O que a Cabala traz de novo? A Cabala aprofunda muito isso. Propõe um modelo com 5 níveis hierárquicos da alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Shaya e Yeshida, e introduz ou populariza o conceito de Gilgul. Gilgul. Reencarnação. Exatamente, a reencarnação, vista como uma oportunidade para a alma se purificar e cumprir seus propósitos ao longo de várias vidas. Muita coisa acontecendo dentro de cada tradição. E fora das religiões mais organizadas, como o xamanismo,
o artigo também menciona. O xamanismo geralmente tem uma visão bem diferente. Frequentemente falam de um dualismo da alma, ou até almas múltiplas. Almas múltiplas? Como assim? É comum a ideia de ter, tipo, uma alma do corpo ligada às funções vitais, que fica com o corpo, e uma alma livre, que pode viajar para fora do corpo durante sonhos, transe, ou mesmo em caso de doença. É o famoso voo da alma, do xamã. E a doença pode ser perda de alma? Em muitas tradições xamânicas, sim. A doença grave ou coma pode ser vista como a perda da alma, quando essa alma livre se desprende e se perde no mundo espiritual. O papel do xamã, então, é viajar até lá para resgatar essa alma e restaurar a saúde da pessoa. Fascinante. E o sikhismo, como eles entendem a alma? No sikhismo, a alma, também chamada Atman, é vista como consciência pura, eterna. Uma parte do divino, do Paramatman. Similar ao hinduísmo em alguns pontos, então. Sim, há influências. A alma passa pelo ciclo de renascimentos, moldada pelo karma. Mas o maior obstáculo para a libertação, a mukti, é o ego, o haumai e o apego às coisas do mundo. E como superar isso? O caminho envolve viver eticamente, praticar o seva, serviço desinteressado, e meditar no nome de Deus, Nansimran. Mas um ponto importante no sikhismo é a graça divina, Nadar. A graça de Deus é soberana e pode, no fim das contas, transcender o karma e levar à união final com a verdade eterna, Sach-Khand. Entendi. E para fechar essa parte das religiões, o taoísmo, que parece ter um foco bem diferente, mais na harmonia, né? Totalmente. O taoísmo não fala de uma alma única, uma entidade fixa. Fala mais de energias dinâmicas que espelham o cosmos. Hu e Po. Hu e Po. Isso. O Hum é a alma etérea ligada ao princípio Yang. É associada à consciência, à mente. Depois da morte, acredita-se que ela retorna aos céus. O Po é a alma corporal, ligada ao Yin. Associada ao corpo, aos instintos, essa se dissolve na terra com o corpo. E a saúde? A saúde depende do equilíbrio entre essas duas energias, Hum e Po. O objetivo no taoísmo não é tanto salvar uma alma individual para uma vida após a morte, mas alcançar a harmonia com o Tao, o princípio fundamental do universo, ainda em vida. E a morte? A morte é vista como uma transformação natural, um Shijie. Um retorno à fonte. A identidade individual se dissolve de volta no fluxo cósmico. É uma visão muito integrada com a natureza. Nossa, que variedade! Saindo agora um pouco da esfera estritamente religiosa, como os filósofos ocidentais encararam essa ideia de alma? O artigo menciona Platão, claro. Platão é um ponto de partida fundamental na filosofia ocidental. Lá na Grécia Antiga, influenciado por Sócrates, ele via a alma, a psique, como a nossa verdadeira essência, imortal, imaterial, a fonte da nossa razão e moralidade. Aquela divisão tripartite que você mencionou antes, né? Exato. A alma dividida em 3 partes. A razão, o logos, que deveria governar, as emoções ou espírito, timos, tipo a coragem, a indignação e os desejos e apetites, eros. E ele também defendia a reencarnação, a metempsicose, como um processo de aprendizado e purificação da alma. Uma visão bem espiritualista, digamos. Mas aí veio Aristóteles, aluno dele, e, como o artigo aponta, discordou forte, né? Discordou radicalmente. Para Aristóteles, a alma não era uma entidade separada, um piloto num navio, como Platão sugeria. Não. Então o que era? Era a forma do corpo vivo, o princípio organizador que dá vida à matéria. Pensa assim. Qual é a alma de um machado? É a sua capacidade de cortar. Essa capacidade não existe separada do metal, da forma do machado. Entendi a analogia. Para Aristóteles, a alma era assim, inseparável do corpo. É o que faz um corpo ser um corpo vivo e não um monte de matéria. Ele até fez uma hierarquia. Alma nutritiva, nas plantas, para crescer e se reproduzir. Alma sensitiva, nos animais, que têm sensações e movimento. E alma racional, nos humanos, que têm pensamento.
E essa alma morria com o corpo, então? Em grande parte, sim. Como a alma era a forma do corpo, a atualidade de um corpo vivo, quando o corpo morria, a alma cessava. Essa era a visão geral dele. Mas ele não deixou uma brechinha? Deixou. Ele falou sobre o intelecto ativo ou intelecto agente, uma parte da razão que talvez pudesse ser imortal e separada do corpo. Esse ponto específico gerou séculos e séculos de debate e interpretação na filosofia posterior. Imagino. É uma virada total de perspectiva em relação a Platão. E, pulando bastante no tempo, como essa conversa continuou? O artigo menciona Avicena, Tomás de Aquino. Sim, na filosofia islâmica medieval, Avicena foi um grande defensor da imortalidade da alma. Ele usou aquele famoso experimento mental do homem flutuante para argumentar que a autoconsciência existe independentemente das sensações do corpo. Mais tarde, Tomás de Aquino, na Europa cristã, fez uma síntese genial do pensamento de Aristóteles com a doutrina cristã. Como ele juntou os dois? Ele concordou com Aristóteles que a alma racional é a forma única do corpo, mas afirmou que ela é criada diretamente por Deus. É imaterial e, portanto, imortal, sobrevivendo à morte do corpo. Uma ponte entre a filosofia grega e a teologia cristã. E então chegamos em Kant, que parece ter mudado o jogo de novo. Kant deu outra virada importante, mas uma direção diferente. Foi mais epistemológica, sobre o que podemos conhecer. Ele disse basicamente o seguinte, olha, a gente pensa sobre nós mesmos como tendo uma alma, um eu substancial que continua através do tempo. É natural pensar assim. Sim. Mas a gente não pode provar filosoficamente que essa alma existe como uma substância imaterial, imortal, separada do mundo físico. Por quê? Porque para Kant, nosso conhecimento seguro do mundo depende tanto dos conceitos da nossa mente, quanto da experiência que vem pelos nossos sentidos. E a gente não tem experiência sensorial da alma. Exato. Não vemos, não tocamos, não medimos a alma como um objeto no mundo. Então, fazer afirmações metafísicas sobre a natureza dela, se é imaterial, imortal, simples, é ir além dos limites do que a nossa razão pode conhecer com certeza. Então, a filosofia com Kant meio que coloca um freio nessa certeza toda sobre a natureza da alma. Ela existe, não existe, é imortal? Exatamente. Kant não diz que a alma não existe. Ele diz que a gente não pode ter conhecimento teórico sobre ela. Não podemos provar nem refutar sua existência pela razão pura. Ele até sugeriu que, embora não possamos prová-la, a ideia de alma e de Deus e de liberdade poderia ser um postulado necessário para a vida moral fazer sentido. Mas isso é uma questão de fé racional, não de conhecimento científico ou filosófico no sentido estrito. Entendi. E hoje em dia, como a filosofia vê isso? Ainda se fala em alma nesse sentido clássico? O debate continua, mas muitas vezes com outros termos, sabe? Principalmente na área da filosofia da mente. A grande questão hoje é sobre a natureza da consciência. Consciência. Sim, a ideia tradicional de alma está muito ligada ao dualismo mente-corpo. A ideia de que os fenômenos mentais, pensamentos, sentimentos, consciência, são fundamentalmente diferentes dos fenômenos físicos. Existem teorias dualistas ainda hoje, claro. Mas qual a visão dominante? Olha, hoje, especialmente com o avanço das neurociências, a visão dominante na filosofia e na ciência é alguma forma de fisicalismo ou materialismo. Que seria? A ideia de que tudo que existe é físico ou é um produto de processos físicos. Nessa visão, a mente e a consciência são vistas como resultado da atividade complexa do cérebro. A alma, como uma entidade material separada, acaba sendo vista por muitos filósofos e cientistas como desnecessária para explicar quem somos e como funcionamos. A questão passa a ser: como processos físicos no cérebro dão origem à experiência subjetiva da consciência? Esse é o chamado problema difícil da consciência. Que percurso! Tantas ideias, tantas reviravoltas. Para a gente ir amarrando, voltando um pouquinho às palavras originais que começaram a nossa conversa, nefesh e psique, só para fixar. Sim, é bom relembrar. Nefesh, lado hebraico. Raiz talvez ligada à garganta,
indicando respiração, apetite. Significava o fôlego de vida, o ser vivente como um todo, pessoa ou animal, unificado. A própria vida física e também o centro dos desejos e emoções. Bem concreto, né? Sim, bem ligado ao corpo, à vida e psique. Psique, do grego, relacionada ao verbo psaikai, soprar. Começou significando sopro, respiração, vida, tanto biológica quanto existencial, mas evoluiu especialmente com Platão e depois no Novo Testamento para representar também o eu interior, a sede da consciência, da vontade, da identidade pessoal e, crucialmente, aquela parte que muitos acreditaram ser imortal, com um destino eterno após a morte. Então, depois de toda essa exploração riquíssima que o artigo do Diego Pereira nos proporcionou, o que fica? Qual o saldo dessa jornada? Olha, o que fica para mim é a imagem de uma busca humana incansável e incrivelmente diversa, uma busca para tentar entender o que está no cerne da experiência de estar vivo, de ser consciente. Uma diversidade impressionante mesmo. Vimos de tudo, né? Desde a pessoa como um todo vivo e unificado, nefesh, passando pela essência imortal e valiosa da tradição cristã, psique, até a negação budista de um eu fixo, anatman. E a centelha divina hindu, Atman, a psique complexa em purificação do Islã, Nafs, a energia vital presente em tudo do jainismo, Jiva, As múltiplas almas do xamanismo, a parte do divino no sikhismo, Atman de novo, as energias cósmicas em equilíbrio do taoísmo, Hum e Po. e os filósofos debatendo se a alma é substância, forma, se podemos conhecê-la ou se a consciência é apenas produto do cérebro. Exatamente. É um mapa fascinante das tentativas humanas de responder a perguntas fundamentais. É uma jornada e tanto pelas muitas faces da alma. Realmente são tantas maneiras de enxergar essa ideia que parece tão central para nós, né? Para nossa experiência de ser. Com respostas tão diferentes de uma essência divina e eterna a uma ilusão temporária, de algo imaterial a um produto do cérebro, essa pergunta persiste, sabe? Essa busca por entender o que nos anima, o que nos torna nós. O que é essa consciência que temos de nós mesmos e do mundo? Fica uma pulga atrás da orelha, né? Pensando em tudo isso. Se essa coisa aí dentro, chame de alma, consciência, eu, o nome que for, não for exatamente aquela entidade única, fixa e separadinha que talvez a gente intuitivamente imagine. Será que isso muda o jeito como a gente se vê, como a gente se relaciona com os outros e com o próprio mistério que é existir? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.